Olá, futuro aprovado, tudo bem? Aqui é o professor Jorge Florencio. Está preparado para mais uma aula? Espero que sim. O assunto de hoje é muito importante para provas de concurso público, inclusive para sua carreira profissional. Você tem que conhecer sobre a lei de tortura, que é a lei 9.455 de 97. Em relação às noções introdutórias, eu sempre gosto de realizar uma contextualização antes da gente entrar no estudo. Veja bem, após o final da Segunda Guerra Mundial, surgiu um movimento internacional de repúdio a atos relacionados à tortura. Um repúdio internacional, certo? Isso teve reflexo no Brasil. Por qual motivo, Jorge? O Brasil ele é signatário de diplomas internacionais, a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, anota aí, ó, o decreto número 40 de 91, e a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura. Como uma forma de observação, quero que você anote no seu caderno que o bem jurídico tutelado, protegido, para vedar, proibir totalmente a tortura, é a proteção da integridade física, psicológica e especialmente a dignidade da pessoa humana. Vou fazer a seguinte pergunta: será que a Constituição Federal de 88 ela apresenta um mandado de criminalização constitucional sobre o crime de tortura? Primeiramente, você precisa saber o que é isso. O que é um mandado de criminalização constitucional? A Constituição Federal, como uma norma suprema, ela tem como escopo, como objetivo, apresentar algumas regras gerais. E essas regras gerais, elas precisam ser adotadas pelo legislador infraconstitucional, pela população. Então, na condição de norma suprema, a Constituição Federal, ela vai prever essas regras gerais, esses princípios gerais. Beleza? E a Constituição Federal, como norma suprema, não está preocupada em definir crime, pena, não. Esse é o objetivo da Constituição Federal. O objetivo é apresentar as regras gerais e o ordenamento jurídico, o legislador infraconstitucional que regulamente estes pontos. Na condição de norma suprema, a Constituição Federal, ela não vai criar os crimes, mas ela vai determinar. Olha, eu determino criar crime nem pena. O objetivo aqui é determinar. Você, legislador infraconstitucional, eu quero que você criminalize determinado comportamento, porque na minha visão, na minha perspectiva, é algo que eu quero que você acabe, que você regulamente, que você proíba, que você criminalize. Isso eu vou chamar de mandado de criminalização constitucional. Quando a Constituição, ela manda o legislador infraconstitucional ele tipificar, ele criminalizar alguns comportamentos. E novamente te pergunto, será que a Constituição de 88, a Constituição Cidadã, ela apresenta um mandado de criminalização, será que ela determina, ela manda o legislador infraconstitucional criminalize o crime de tortura? Sim, futuro aprovado. Olha aí, ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Ela comenta ainda, a lei considerará crimes inafiançáveis, insuscetíveis, ou seja, não pode, graça, o Anistia já falou sobre isso em blocos posteriores, a prática de tortura. Vamos avançar por aqui, depois a gente não vai focar nos outros, não é o objeto da nossa aula. Por eles respondendo os mandantes, os executores e os que podendo evitá-los se omitirem. A Constituição não fala o que é tortura, a Constituição não fala qual é a pena específica do crime de tortura, ela apenas apresenta algumas regras gerais. O legislador infraconstitucional, ninguém vai ser submetido à tortura, nem a tratamento desumano degradante. Eu não estou preocupado muito com as regras que você vai colocar na lei de tortura. Eu quero que você criminalize e eu também quero que não vai te admitir graça ou anistia. E, inclusive, vai ser um crime inafiançável, não cabe fiança. Beleza? Vamos avançar. Aí vem essa questão interessante. Pode cair na sua prova. O Brasil admite a teoria do cenário da bomba relógio? Jorge, o que é isso? Possivelmente você já ouviu a expressão, não existe direito absoluto. Todos os direitos são passíveis de questionamentos, de ponderação de princípios, de interesses, de acordo com um caso concreto. A vida, olha que bem tão precioso. Mesmo assim, ele não é um bem absoluto. Então, a pessoa, se ela vai assaltar, vai tentar tirar sua vida e você matar ela, você age em legítima defesa. Será que ele pode falar, peraí, meu amigo, minha vida é absoluta, eu sou criminoso. Não vem reagir, não. Deixa eu matar você primeiro. Será que pode alegar isso? Maluco, né? Então, você entendeu a lógica? Que você vai encontrar isso em prova de concurso que vai dizer, olha, não existe direito absoluto. E com base nessa premissa, existe essa teoria, a teoria do cenário da bomba relógio, que é uma forma de tornar como excepcional a prática de tortura. Qual foi a ideia defendida por essa tese?
Imagine um criminoso, um terrorista, ele vai implantar diversas bombas na cidade, muitas pessoas vão morrer e não falam nada. E ninguém consegue achar onde está essa bomba, não tem mais informações e tem, sei lá, poucos minutos para decidir. E aí, será que vai para tortura? Vai tentar torturar ele? Traz o saco. Será que é desse jeito? Para tentar obter resposta? Então, essa teoria, com base nessa premissa que não existe direito absoluto, é possível, em casos excepcionais, a prática de tortura. Eu quero que você anote no seu caderno que no Brasil, né, inclusive em diversos países do cenário internacional, não se admite essa teoria. Então, anota aí. Não se admite a tortura, muito menos em situações excepcionais. Então, o Brasil não adota a teoria do cenário da bomba relógio. Tudo bem? Isso quer na sua prova? Vai tirar de letra? Vai tirar de letra? Então, esse raciocínio para relativizar a prática de tortura ele não prevalece no Brasil. Aquele aluno que acha legal, aprende a teoria e acha que aplica. Jorge, pode aplicar? Não, não pode. Ah, Jorge, em casos excepcionais? Não pode. Evolução histórica da legislação sobre a tortura no Brasil. A lei, aqui o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, ele foi o primeiro ponto da nossa legislação para falar sobre a tortura, que prevê tortura contra criança ou adolescente, no artigo 233 do ECA. Tá? Isso aí constou, foi a primeira previsão em 90. Foi muito criticado, né? Porque está focado aqui em tortura com criança e adolescente e as demais situações. Aí surgiu a lei de crimes hediondos, 90, falou o seguinte, ó, a tortura ela é um crime equiparado ao crime hediondo, beleza? Então, olha, uma evolução histórica. Eu tenho uma previsão da prática de tortura com criança e adolescente. Eu tenho uma previsão na lei de crimes hediondos que a tortura é equiparada ao hediondo, mas cadê uma lei que vai falar sobre tudo? Vai explicar exatamente o que é tortura? Ela surgiu em 97, demorou, hein? Dormiu no ponto. Em 88 tinha uma determinação, criminalize, mandado constitucional de criminalização. Alguns anos depois, demorou um pouco, né, legislador? Dormiu no ponto, hein, legislador? Lei de tortura. Então ela revogou o artigo 233. Então essa previsão aqui caiu, beleza? Ela revoga a disposição do ECA. Isso aqui é perfeitamente compatível, continua, mas essa caiu. Essa caiu. Essa continua. Ela revogou o artigo 233 do ECA e regulamenta os crimes de tortura em diploma próprio. Então, essa lei que nós vamos focar hoje, nos nossos blocos de estudo da lei de tortura, que é a lei 9.455 de 97. Lembrando também que tivemos uma lei posterior para falar sobre tortura, que é o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Nesse ponto, se você verificar ali, o foco não é crime, mas é apresentar medidas para combater a tortura. Vamos lá, tem mais. Ressalte-se que a lei de tortura apresenta características diferentes dos tratados internacionais nos seguintes aspectos. Meu amigo, minha amiga, te falei, após o final da Segunda Guerra Mundial, surgiu um movimento internacional de repúdio à tortura, certo? O Brasil, ele abraçou, ele trouxe para o nosso ordenamento jurídico esses tratados e convenções internacionais. Apresentei os dois, beleza? E agora, a nossa lei principal de crime de tortura, ela traz regras um pouco diferentes das previstas de um modo comum na órbita internacional. Ela se difere em dois pontos que eu quero que você anote. O primeiro aspecto que difere a nossa lei de tortura dos tratados, de um modo geral, no âmbito internacional, é o primeiro aspecto, que em regra, no Brasil, o crime de tortura é um crime comum. Ou seja, qualquer pessoa pode praticar o crime de tortura. Ele pode ser praticado por, sei lá, qualquer pessoa, você pode praticar tortura. Jorge, mas eu não sou servidor público ainda. Eu tenho alguns colegas que são, inclusive. Mas veja bem, quando a gente fala em tortura, você imagina muito mais policial fazendo isso, para a pessoa confessar, falar alguma informação. Mas o crime de tortura, ele pode ser praticado tanto pelo policial, que é o servidor público, ou por qualquer pessoa, um crime comum. Ou seja, dito de outro modo, não é um crime próprio. É o primeiro ponto, né? No âmbito internacional, você vislumbra mais uma possibilidade que quem realiza a tortura é um servidor público, é alguém com uma qualidade especial. Segundo aspecto, prevalece que a tortura é crime prescritível. Ou seja, ele prescreve. Nós vamos aprofundar sobre isso. Então, dois pontos se diferem. Primeiro, anotou? É que, em regra, tem exceção. Na lei, na própria lei tem exceção. Em regra, é crime comum. Segundo ponto, em regra, é um crime que vai prescrever. Jorge, o que é prescrição? Tem aluno que é um pouco um nível mais básico que a gente vai falar. Agora eu vou entrar nesse ponto. Jorge, vamos entrar agora. Eu estou curioso. O aluno é curioso, né? O aluno fica doido. Professor, me ajuda. Não sei.
eu quero que essa aula seja acessível para nível básico, intermediário e avançado. O que é um crime? O que é algo que não prescreve ou que prescreve? A regra no Brasil, a regra no ordenamento jurídico, né, é que a partir do momento que o crime se consuma, é como se fosse um tempo. Agora, o Estado tem um tempo para investigar, um tempo para processar e para punir. Para a pessoa não praticar uma besteira na vida dela, ela fica guardando até o último dia de vida se o Estado vai atrás dela ou não. Então, tem um tempo, eu tenho um relógio. O Estado, você tem interesse, não tem, em punir essa pessoa? Então, corre atrás. Agora, é sua obrigação. Se você não correr atrás, vai prescrever e não tem como mais criminalizar, vai extinguir a punibilidade da pessoa. A regra nos crimes do Brasil é a prescrição. Começa a correr um tempo, se o Estado não identificar, não fizer nada, prescreveu, acabou. Mas existem exceções. Existem exceções que eu não tenho esse relógio, o Estado não tem esse relógio para identificar, para punir, para criminalizar aquele comportamento, para aplicar a lei. O Estado sempre vai ter interesse em punir essa pessoa. Como que é uma situação muito drástica e pesada, vem como de forma excepcional. Então, a nossa Constituição de 88, ela vai prever 2 crimes imprescritíveis, que não prescrevem. O primeiro é racismo. O segundo é ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional do Estado democrático. Tem uma dica, um bizu, ração. Aí o aluno já começa a viajar. Professor, ele se me lembrou, nem pus ração para o cachorro. Nosso cachorro aqui, eu tenho um cachorrinho também, eu gosto de cachorro, é bom, você coloca raçãozinha, ele come, todo felizinho assim, pá. Mas não acostuma ele com coisa gostosa, não. Se ele começar a comer carne, não vai querer saber de ração, não. Cachorro é mala. Vamos lá. Ração. Racismo são de ação de grupos armados. Então, o bizu é ração. São crimes imprescritíveis. A Constituição menciona estes 2. Ela não fala sobre tortura. Jorge, é uma coisa tão pesada, tão grave, como que vai prescrever? O Estado não tem mais, não vai punir. O Estado começa com um relógio, vai ter que correr atrás. Mas, como não tem previsão expressa, é o que prevalece. Jorge, mas esse assunto é polêmico? Um pouco. Olha aí. Primeiramente, vamos verificar a nossa Constituição Federal e consultar os pontos específicos sobre os crimes imprescritíveis, que não prescrevem. A prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível. Racismo. Que mais? Constitui crime inafiançável e imprescritível. Ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional do Estado democrático. Bora lá. Esse assunto é polêmico. Ele é assunto polêmico, eu te falei já, te cantei a pedra, o que prevalece, mas esse assunto é polêmico. Por quê? O crime de tortura, ele consta como imprescritível, ele não consta como imprescritível na CF. Todavia, embora, entretanto, o Brasil aderiu ao Estatuto de Roma, que assim dispõe. Os crimes de competência do tribunal não prescrevem. Aí ele fala, crime de guerra. E uma das formas do crime de guerra, aqui segundo o Estatuto de Roma, é a tortura. Então, se você observar, pela Constituição Federal, a tortura prescreve, não fala nada. Se ela não falou nada, então o que vale é os 2, que eu já mencionei, que é o ração. Agora, no âmbito internacional, de acordo com com o Estatuto de Roma, que eu mencionei, o Estatuto de Roma, o que ele aponta? Olha, a tortura é um crime imprescritível. E o que prevalece? Em razão desses 2 posicionamentos. Primeira corrente, eu falei, isso é polêmico, mas eu já cantei a pedra para você, o que prevalece. A primeira corrente vai falar o seguinte, a tortura é imprescritível. Ela não prescreve. Aplica-se a regra do Estatuto de Roma. Mas já anota no seu caderno, é uma posição minoritária. Por outro lado, eu tenho a segunda corrente, que vai dizer o seguinte, tortura prescreve. Aplica-se a Constituição Federal, que não prevê a tortura como crime prescritível, que é a posição majoritária. Jorge, mas qual que é o principal argumento? E como que funciona com essa questão desse Estatuto de Roma? Veja bem, o Estatuto de Roma, para ele, a tortura é um crime prescritível. Se você quiser anotar, já pode anotar como fundamentação sedutora da corrente número 2. O que prevalece? O seguinte, ele integrou no nosso ordenamento jurídico uma hierarquia infraconstitucional, dito de outro modo, abaixo da Constituição Federal. Mas ele tem um status supralegal, então assim, ele vai se situar superior às leis ordinárias, porém grau inferior à Constituição. Se ele está abaixo da Constituição, o que a Constituição fala? Não fala nada, ele está aqui, ele está no meio das leis, né? Está abaixo da Constituição. Então, o que a Constituição fala? Vai lá para cima. Constituição, eu tenho uma regra aqui, mas o que que Vossa Excelência fala para a gente? Ela vai deixar bem claro, olha, para mim, meu amigo, tratado, eu tenho 2 crimes imprescritíveis, que é a tortura e a ação de grupos armados. Tranquilo? Tranquilo? Podemos avançar? Isso é polêmico, né?
Jorge, qual é a sua opinião? No momento não vou externar minha opinião, porque a ideia aqui é o que cai em concurso público. E também dá uma visão geral sobre tudo. Mas toma cuidado para você não confundir, você vai colocar uma cereja do bolo, uma dica no seu material, que são imprescritíveis as ações indenizatórias por danos morais e materiais, decorrentes de ato de perseguição política, com violação de direitos fundamentais ocorridos durante o regime militar. Professor, agora não entendi foi nada. Você falou que prevalece que não prescreve, mas tem uma súmula no Brasil que fala que é imprescritível. Você falou que a tortura é um crime que prescreve, mas tem uma súmula no nosso ordenamento jurídico que vai falar, olha, é imprescritível, não prescreve. Explica melhor. Tá aí, futuro aprovado? Coloquei tabela aí, mas não tá. Ei, professor, meu bola, hein? Tá no material. É o seguinte, uma tabela. Vamos lá, fazer aqui, ó. Pra você. Meu bola, hein, professor? Tô vendo, hein? Ó, aqui, se você colocar no seu caderno, crime de tortura. Prescritível, ele prescreve. Tortura, ele prescreve. Já ações indenizatórias. Não estou falando de quê? Estou falando de ação indenizatória por danos morais. Neste caso, essas ações, se você anotar no seu caderno, elas são imprescritíveis, de acordo com essa súmula. Beleza? Podemos avançar? Bizu, hein, professor? Esse é bizu, né? Nossa, professor, tanta coisa que eu aprendi nesse primeiro bloco, coisa que eu nem sabia. Já falamos sobre uma contextualização internacional, falamos sobre divergência doutrinária, o que prevalece, comentamos também sobre o que difere do âmbito internacional para a nossa lei de tortura. Mas vamos entrar na tortura agora, professor? Vamos entrar logo na lei, que eu estou ansioso. Vamos lá. Constitui crime de tortura. O artigo 1º já diz. Vamos passar umas regras gerais. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Vamos destrinchar esse inciso primeiro? Então, constitui crime de tortura o quê? Constranger alguém. Esse constrangimento, o que ele significa? Ele vai retirar de alguém sua liberdade de autodeterminação, ele vai submeter, ele vai obrigar, ele vai compelir ao trem terceiros. Para quê, Jorge? Não, como, né? Com emprego do quê? Da violência. Essa violência, o que eu vou entender por violência? Uma violência física, soco, tapa, chute, pontapé, essas coisas pesadas. O que é grave ameaça, professor? Aqui já vem a questão da violência moral, vou causar um temor na vítima, vou prometer algo muito grave, olha, eu vou te matar, vou te cortar, vou te machucar, beleza? O que mais? Tem que causar, aqui nesse inciso primeiro, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Não falei mental, físico ou mental. Como assim? Como assim, Jorge? Sofrimento físico vai se relacionar mais à questão de dor. Imagina aí a pessoa colocando um pano, esse filme que você vê aí de loucura aí, né? Dessas coisas que você vê na Netflix aí. Coloca um pano com água, deixa a pessoa um falso afogamento, a pessoa ficou louca ali, desesperada. O que mais? Pode ser também moral, relacionada ao mental, né? Um sofrimento mental. Como isso pode acontecer? Imagina aí a pessoa está numa sala, aí começa a piscar a luz, começa a ter gritos da sala do lado, às vezes é um som que está ali, mas a pessoa não sabe, ela entra em desespero. Então esse sofrimento ele pode ser físico ou mental, beleza? Outros pontos interessantes. Lembra que eu disse que, em regra, a tortura no Brasil ela é um crime comum? Que pode ser praticado por qualquer pessoa? Tá aqui. Anota no seu caderno. Tô passando bisu, tô olhando para a lei, tô passando dica para você. Sobre esse ponto introdutório, anota no seu caderno que ele é um crime, não é um crime só comum, ele é um crime bicomum, porque tanto o sujeito ativo, aquele que pratica, bem como aquele que sofre a conduta criminosa do sujeito passivo, são pessoas, podem ser qualquer pessoa, não precisa de uma qualidade especial do agente delitivo. Então é um crime bicomum. Anotou no seu caderno? Já falei sobre cada ponto, falei que ele é um crime comum. Que mais, Jorge, que eu preciso anotar no meu caderno? Ele é um crime formal. Esse artigo 1º, inciso 1, é um crime formal. Ele tem a consumação antecipada. A pessoa, vai observar aqui, eu tenho que destacar as palavras, com fim, para, em razão. Então, aqui, em regra, nestes pontos, eu não estou preocupado. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Ele vai constranger alguém com violência ou grave ameaça para quê, Jorge? Com o fim de obter informação. Imagina que ele torturou, colocou, sei lá, começou a dar choque, a bater na pessoa, conta e passa essa informação, de fato, com aquele dolo, aquela vontade de torturar, para obter informação. Se a pessoa não fala nada, aí fala, não tem crime de tortura não, doutor. Não foi crime de tortura, não contou não. Só porque a gente deu um choque nele lá e ele não quis falar, não fala não, então não é tortura. Não. Pouco importa se vai obter o resultado ou não.
Pouco que importa se vai provocar uma ação ou omissão de natureza criminosa. Então, é um crime formal de consumação antecipada. Então, ele realizou esse constrangimento, causa sofrimento físico ou mental, independentemente de atingir o resultado visado, está consumado o crime formal. Também prevalece que admite tentativa, anota aí, é um crime que admite tentativa, que é possível fracionar com o agente delitivo, ele requer também o dolo à vontade, eu quero praticar tortura, é necessário também que vislumbre no caso que vai ser apurado. Além disso, nesse inciso primeiro aqui, eu vou necessitar também uma finalidade específica. Então, é o dolo, mas qual que é a finalidade do agente? Beleza? Anota também uma observação no seu caderno, anota aí, que eu não vou admitir a tortura culposa. Falou, foi sem querer, não queria, fui imprudente. Não, meu amigo, essa não. E outra observação, anota também, são crimes de ação penal pública incondicionada. Eu não preciso que a vítima chegue para o Estado, ou delegado, ou juiz, o promotor, eu quero que inicie uma investigação e processamento, fui torturado. Não, é um crime de ação penal pública incondicionada. O Estado ele vai se movimentar de ofício, ele vai entrar com ação, ele vai investigar. Não precisa dessa colaboração específica da vítima para iniciar a persecução criminal. Então, neste momento, encerramos o primeiro bloco da lei de tortura. Aguardo você para o segundo bloco, tem muita informação ainda. Vamos lá.